Fala, rapaziada. No vídeo de hoje vamos abordar o DSP Virtual Rita. Essa particularidade que Rita apresentou, que permite que você estude vários parâmetros que têm comportamento linear. Então vamos a Rita. Aqui estamos com o nosso querido Rita inteiro na tela e vamos começar explorando pelo início, claro. A gente tem logo à esquerda do canal um círculo ao lado de cada caixa de parâmetros. Temos 4 canais, portanto 4 caixas de parâmetros para que você realize as interações necessárias, como indicar o seu canal de referência e seu canal de medição, eventualmente nomear, salvar a medição como resposta ao impulso, carregar uma medição externa ou ainda importar uma medição que estaria aqui em memories. Basta selecionar, clicar em importar e a medição será plotada no canal escolhido. Então vamos aqui fazer uma pequena experiência. Vou estabelecer aqui canal 2. Vou colocar o nome do processador que eu tenho ligado aqui, que é o LM408E da ATAC. ATAC Audio System. E vamos dar um OK. E eu vou dar OK em todos, para que a gente tenha a tela limpa novamente. E quando você nota ao lado do círculo, existe a indicação de que canal da placa eu estou medindo. Então, rapidamente vamos estabelecer uma placa para que possamos fazer aqui alguma brincadeira. Como exemplo, e temos aqui que acertar alguns parâmetros. Tendo feito isso, verifico a latência, é a latência dessa placa, não vou calcular. E quero fazer uma medição, quero medir esse canal. Então, o que precisamos fazer é conferir se temos no processador o canal aberto, temos a entrada e saída aberta, marcamos o canal onde queremos executar a medição, elegemos o ruído, determinamos o tempo e o nível de menos, aqui no caso estamos com menos 12 dB. Clico em gerar e aguardo. E aí a gente tem a medição do meu processador. Então, esse círculo, toda vida que você quiser efetuar uma medição, você precisa assinalar. Ao encerrar a medição, você terá a necessidade de desmarcá-lo, porque se você efetuar uma nova medição com esse canal que já possui uma medição ligado, o que Rita vai fazer é sobrescrever a nova medição em cima, naturalmente, da medição anterior. Então, se quer uma nova medição, aciono um outro canal e faço a medição. Então, aqui vemos a medição realizada, a medição elétrica do meu canal 1 do meu DSP, que aqui é indicado o tempo. E que tempo é esse? É o tempo de diferença entre o disparo e o retorno dessa informação. E aqui vemos indicado como sendo 1,46 milissegundos. Vamos, por hora, esconder essa medição e vamos começar a explorar os outros recursos do DSP. Canal 2, eu não tenho nada. Eu vou clicar em plot e imediatamente a Rita vai me mostrar, vai me exibir uma medição elétrica perfeita, como já vimos em outras ocasiões. O que é que aconteceu aqui? Ele comparou o ruído na entrada com o ruído na saída e plotou o resultado. Então temos agora como explorar outros parâmetros. Ganho tem comportamento linear? Sim. Então você pode interagir com o ganho. Vou dar aqui mais 6, imediatamente repercute, indicando mais 6 em magnitude.
vou inverter polaridade e a gente vê que a polaridade aparece invertida. Estava sobre 0 grau e agora está a 180. Eu vou mudar aqui a minha janela para que a gente possa ver melhor. Opa! Vou mudar aqui a janela para que a gente possa ver melhor. Ctrl T, Transfer Function, e vou aqui no 0,360. Agora nós estamos vendo a mesma informação, só que a janela está no limite superior 0 grau e no limite inferior 360. E vemos a medição aqui a 180. Por quê? Porque eu inverti a polaridade. Agora, como vimos, quando eu desinverto, volta para 0. Eu vou em Ctrl T novamente. Vou tirar esse modo de exibição. Voltou aqui para 0. Eu vou dar polaridade de novo, para que a gente observe o seguinte. O sinal muda, sofre uma rotação de fase de 180 graus. Para quem? Para todas as frequências. Todas as frequências rotacionaram a 180 graus. Entretanto, é muito importante observar que não há impacto no tempo. Não há nenhuma consequência no tempo dessa medição. Então, a polaridade, vamos brincar aqui com o tempo. Eu vou colocar uma outra medição para poder ficar legal. Vamos voltar para o 0,180, que é a janela tradicional. Temos aqui as duas medições. Eu vou retirar a diferença de nível que eu tinha colocado. E agora sim, as medições são completamente coincidentes. Eu vou aplicar aqui um retardo, um atraso de meio milissegundo, 0,5. E para quem é mais experiente já sabe qual é a frequência que vai sofrer cancelamento. Para quem não domina ainda o fundamento, está aqui um dos bons motivos para você utilizar a RITA, estudar o comportamento de alguns parâmetros. Eu vou aplicar e, naturalmente, 0,5, esse tempo que eu apliquei, é precisamente o período de 2K. E em 1K eu vejo uma rotação de 180. Por quê? Porque se eu tenho um ciclo de atraso em 2K, cujo período é 0,5, está completamente correto com o atraso que eu apliquei. E esse tempo também deve aparecer aqui. Qual é o período de 1K? O período de 1K é 1 mili. Como o atraso é de meio, eu tenho uma rotação de 180. Então, você, utilizando os parâmetros, fazendo comparações e análises, você vai poder caminhar muito no seu conhecimento individual e no aprofundamento sobre a consequência da aplicação de vários parâmetros que têm comportamento linear, utilizando o RITA 2.2, 2.3. E já que chegamos aqui, vamos ver aqui mais alguns conceitos rapidamente. Eu vou aplicar a soma. E a gente vê que aqui a gente encontra incombe filtering, né? Onde mantemos uma relação de soma em fase, temos a soma máxima de 6 dB, essa soma vai cair até 90 graus em 3 dB, vai somar 0 em 120, vai perder 6 em 150, vai ter um cancelamento máximo de 180 de diferença, isso volta, o ciclo continua a girar até que completamos uma volta, e aqui os traços de fase se encontram, o que significa que o meio se encontra excitado da mesma forma por duas fontes, temos a soma de 6, e assim iremos até o final do espectro. O que é que vai sempre acontecer? Cancela a frequência cujo período é 2 vezes a diferença de tempo entre as duas medições e seus harmônicos ímpares. Porém,
vai apresentar a soma dos pares. Então, é uma das formas de você utilizar o DSP Virtual Rita para estudar e conhecer o comportamento de muitos parâmetros que têm comportamento linear. Vamos fazer o seguinte, vamos variar nível para lembrar de outro conceito. A soma entre sinais correlacionados depende de sua relação de nível e fase. Então, vou dar mais 6, e a gente observa que a interação já não é máxima. Não tem um soma de 6, nem cancelamentos máximos, nem tem soma máxima, nem cancelamentos máximos. Vamos aumentar um pouco essa diferença para 10, e aqui alcançamos o que modernamente se determinou como sendo estado de isolamento. Podemos alcançar os 20, para que a gente observe. Opa! Usa a linguagem. 0. 20. Já sei o que se trata. A nossa janela acabou em 18. Precisamos trocar esse parâmetro e variar aqui a grade. Vou colocar uma grade até 20 dB e aí sim aparece a nossa medição. E a gente vê agora que a interação entre os dois sinais, embora permaneça a mesma diferença de tempo, agora pela diferença de nível entre a medição azul e a medição vermelha, a interação desses sinais é mínima, quase imperceptível. Então, vamos dar um clear. Vamos ver um outro aspecto aqui. O Rita apresenta um conjunto de 2 filtros, batizados de High Pass e Low Pass. Clicando nesta janela, você tem a variedade de filtros que o DSP Virtual Rita disponibiliza para seu estudo. Nós vamos pegar 2 ou 3 filtros aqui para que a gente aprenda como utilizar isso aqui para estudar. Eu vou aplicar um High Pass Filter Butterworth, ou BW. Vou escolher, eleger, o padrão está aqui eleito. Primeira ordem, aplicado em 100. Vou aplicar mais para frente, para que a gente possa examinar melhor o sinal. E aí aqui a gente pode conhecer a característica do filtro. Como atua um BW? Então vamos colocar para todos o mesmo filtro. Vamos variar as ordens. Mil. E mil. Vamos colocar a primeira, segunda, terceira e quarta ordem. E a gente pode agora analisar completamente o filtro. A característica desse filtro: ele atenua 3 dB na frequência de corte e apresentará um slope diferente para cada ordem. O que significa isso? O filtro de primeira ordem, ele vai apresentar uma atenuação de 6 dB por oitava. 6 dB por oitava o tempo inteiro, enquanto o filtro de segunda ordem atenua os 3 dB na frequência de corte, que é a característica do filtro, mas ele atenuará na segunda ordem. Você multiplicar a ordem por 6 dB, então teremos atenuação de 12 dB na primeira oitava, mais 12 dB na segunda, na terceira, mais 12, ou atenuação de 12, e assim vamos até o final, ou até o início do nosso espectro. Olhando para a terceira ordem, de novo, você multiplica a ordem por 6 dB, isso te dará a atenuação por oitava do filtro. Característica -3 mantida, a frequência de corte. E agora observamos que o slope é mais radical. Se quero filtrar mais ainda, aumento ainda mais a ordem do filtro aplicada. Podemos aqui colocar um exemplo mais radical. Oitava ordem. E aí a gente vê que o slope é mais radical, filtra-se mais frequências
E nunca é demais lembrar que um high pass, ele se caracteriza, a DW se caracteriza por menos 3 dB na frequência de corte. Então teremos uma banda passante, são as frequências que passam, que não são afetadas pelo filtro, e a banda de rejeição. E conforme vimos, conforme a ordem, essa rampa onde se dará a rejeição de frequências pode ser mais ou menos radicais, conforme a ordem escolhida. Entretanto, podemos analisar aqui mais uma característica, que é bem interessante. Vou colocar todos. Observe, na frequência de corte, o meu sinal filtrado com um Bader de primeira ordem apresenta um atraso de 45 graus. O de segunda ordem apresenta um atraso de 90 graus. Terceira ordem, um atraso de 135 graus. Quarta ordem, um atraso de 180. Então a gente pode já concluir que um filtro de primeira ordem aplicado, você paga o preço de uma distorção de fase de 45 graus, de 45 graus pela aplicação de um filtro de primeira ordem. E a cada grau que você aplicar, você multiplica a ordem por 45 graus e encontrará o desvio de fase que a aplicação desse filtro acrescentará ao seu sinal. Rapidamente, só para que a gente olhe o outro lado. Vamos de low pass, Bader, para todo mundo. Vamos botar todo mundo em 1000. Primeira ordem, 1000. Segunda ordem, 1000. Terceira ordem, 1000. Quarta ordem. E a gente vai ver que a característica do filtro é exibida, menos 3 na frequência de corte, e a atenuação sofrida na banda de rejeição acontecerá da mesma forma. Ou seja, a ordem do filtro multiplicado por 6 dB. Primeira ordem, 1 vezes 6 dB de atenuação por oitava. Segunda ordem, 2 vezes 6, 12 de atenuação por oitava. Terceira ordem, 3 vezes 6, 18, terá uma atenuação de 18 dB por oitava. E por fim, quarta ordem, 6 vezes 4, 24, é um filtro que atenua 24 dB por oitava. Então, vemos que as possibilidades de aprendizado com o programa, mesmo sem você ter uma placa ligada, mesmo sem você ter microfone de medição, as possibilidades são muito amplas e você deve usá-las. E já que estamos aqui, vamos aqui uma janela. Lembrando, aplicou a primeira ordem, paga o 45, aplicou a segunda ordem, paga 90 graus de diferença de fase, aplicou a terceira ordem, 150, aplicou, 135 e aplicou um de quarta ordem, 180. Sempre 45 graus por ordem. Então, 1 vezes 45, 2 vezes 45, 90, 3 vezes 45, nos dão 135, 4 vezes 45 nos dão 180 graus. Vamos aqui, rapidamente, com Ctrl T, vamos pedir para olhar o phase delay, ou delay de fase. Vamos dar aqui um zoom. Para facilitar a manipulação desse sinal, dessas medições.
Vamos tomar uma etiqueta, vamos aqui em 1K, e na medição do canal 1, que foi uma primeira ordem, vamos ver o que é que ele nos diz. E ele nos diz, olha, o atraso sofrido nessa frequência pela aplicação do filtro foi de 0,125 mili, que equivale a quê? A 45 graus, como vimos lá na janela de fase, para esta frequência. Aplicando o segunda ordem, nos dá 0,25, que é 90 graus de 1K. O terceira ordem, da mesma forma você encontra, olhando a aplicação de quarta ordem, da mesma forma você encontrará o tempo relativo à aplicação do filtro e ao atraso ou a diferença de fase que observamos quando aplicamos o filtro BW. Então, o delay de fase, o phase delay, nos diz isso, é a distorção de fase, a diferença de fase, vista agora não em graus, mas em tempo. Mas as duas informações são equivalentes. Então, use o programa, o analisador, para estudar e obter uma compreensão mais profunda da aplicação de dos filtros e suas consequências. Há vários outros filtros, conforme já exibimos, filtros, inclusive mais recentes, filtros digitais, mas vamos falar aqui brevemente do Liquid-High, que vamos fazer aqui uma pequena experiência. Vamos aplicar um high-pass, Bader, de primeira. E vamos salvar esse cara. Salvar, e eu vou botar aqui BW1. Vamos aqui em Memories. Aqui está ele. E eu vou trazer ele para o mesmo canal com o filtro ligado. E vamos ver o que acontece. Olha só. Ele agora está me atenuando 6 dB na frequência de corte. E apesar de eu ter aqui primeira ordem, ele me exibe uma distorção de fase de um filtro de segunda. Por quê? Porque eu apliquei 2 vezes o mesmo filtro. Vamos olhar o BW. Desculpa, o LR. Vamos aplicar um Liquid-High, também conhecido como LR. E vamos eleger ele em 1000. E eu não sei se você observou que imediatamente eu não mudei a ordem, o programa passou de primeira ordem para a segunda. E por que isso acontece? Porque o LR é a aplicação de 2 filtros BW em cascata. Então, como eu filtrei, trouxe de novo para o canal filtrando novamente, eu filtrei 2 vezes. E quando eu exibo o resultado da aplicação do LR de segunda, a atenuação é de 6 dB. E essa é a diferença entre os 2 filtros na frequência de corte. A atenuação do BW é de 3, a atenuação do Liquid-High é de 6. E no Liquid-High não temos filtros de ordem ímpar, somente de ordem par. Vai obedecer o mesmo comportamento que a gente viu para o BW. Ou seja, como só tem ordem par, de segunda, 2 vezes 45, 90. De quarta, 4 vezes 45, 180. Então, espero que você tenha entendido, que você explore, porque isso é ligado ao início da história de Rita. O Pepe criou um aplicativo para explicar a aplicação de filtros. E já que ele criou para explicar a aplicação de filtros, vou só apagar isso aqui, nós vamos conhecer mais um que a gente usa bastante, que é o All Pass Filter. A gente vê aqui na tela um All Pass Filter de primeira ordem, e aqui vai estar a primeira curiosidade, porque quando você olhar para a frequência do corte, o
primeira ordem está me dando um desvio de 90. E se eu colocar o de segunda ordem, se eu colocar em outro canal, a gente vai descobrir que o de segunda ordem nos dá 180 de diferença de fase na frequência central em que o filtro foi aplicado. Então, é diferente dos high pass, low pass, BW e LR. Os all pass temos de primeira e segunda ordem, e o desvio de fase na frequência de corte 1 passa a ser de 90 graus, enquanto o de segunda ordem passa a apresentar uma diferença de fases de 180 graus. Só por uma questão de curiosidade, ontem tivemos um encontro com o Fideli, e me lembrei aqui que em uma ocasião ele publicou essa resposta ao impulso e fez a seguinte pergunta: essa medição tem polaridade invertida? Sim ou não, e por quê? E a pergunta que eu aproveito para deixar no ar e você pensar um pouco e chegar às suas conclusões. Uma coisinha a mais é o filtro de segunda ordem. O filtro de primeira não apresenta essa característica, ele não varia que o de segunda ordem, ao pé de segunda ordem, varia sim. Você vai levar o que para 2, você vai notar que a atuação do filtro fecha em direção à frequência central. Se eu diminuir meu Q, o range de atuação do filtro alarga em relação à frequência central. Então, gosto sempre de lembrar uma frase do Pepe, que em francês, desculpa, que em espanhol soa bem engraçado para o brasileiro, que é "Co grande ante o pequeno, co pequeno ante o largo". E é uma excelente forma de você lembrar como varia o Q. Se tens um Q alto, atuação estreita. Se tens um Q pequeno, a atuação do filtro é numa extensão mais aberta. Era isso que tínhamos para comentar hoje. Espero que tenha ficado claro e que acrescente aos seus conhecimentos e melhore a sua utilização do analisador. E nunca é demais lembrar que, tendo dúvidas, procure nos grupos de WhatsApp e Telegram, e com o maior prazer a gente responde e esclarece sua dúvida. Um abraço e até a próxima.